Vamos falar agora do estoque de sangue do Hemóis, que é o hemocentro aqui do estado. Gente, tá no limite, viu? Isso por causa das festas de fim de ano. A situação é considerada preocupante e a ajuda de todos é fundamental. Sabe por quê? Porque sangue humano não dá para substituir no nosso organismo, não. Só dá para substituir o sangue que se perdeu com o sangue de outro ser humano. Por isso que é importante reforçar essa doação, não é, João Brito? Diga lá pra gente, você tá no Hemóis, é isso? Isso. Exatamente, Elton. Eu estou aqui no Hemóis e a gente tem mostrado, né, esse número de acidentes que tem crescido. Infelizmente é mais comum nessa época do ano, de festas, né, enfim, de recesso. E por isso a doação de sangue se torna ainda mais importante, porque muitas vítimas acabam precisando desse sangue. A gente está aqui no Hemóis, vou conversar com a Belisa Sossai, ela é médica do Hemóis, para a gente falar um pouco sobre o estoque. Belisa, qual é o tipo que está mais em baixa, qual que está mais precisando de fato aparecer por aqui para ajudar tantas pessoas? Bom dia. Primeiramente, bom dia a todos. Importantíssimo estar vindo aqui falar sobre doação de sangue nesse final de ano, né, que a gente tem uma queda natural no número das doações. Isso acontece anualmente, exatamente nesse período de férias, de festas de final de ano. Então a gente gostaria de mais uma vez contar com a solidariedade da população para vir fazer sua doação de sangue, que realmente os nossos estoques não estão bons para a gente conseguir garantir o abastecimento dos hospitais e de quem precisa nesse final de ano. A gente conta com uma criticidade ainda maior nos tipos sanguíneos negativos, que são os mais raros na população, e consequentemente aqueles que têm um menor número de pessoas doando, mas a gente também está com um estoque muito ruim de todo tipo sanguíneo A e O, que são os mais prevalentes na população e consequentemente aqueles que a gente mais distribui. Então a queda no estoque foi muito significativa agora nesse período. Beleza, antes da gente falar sobre o horário de funcionamento, porque eu sei que tem também aqui no Hemóis uma certa questão com o horário de final de ano também, como em todas as instituições. Vamos falar um pouco sobre as regras para a doação. O que a pessoa precisa se atentar, quer vir aqui fazer a doação, na véspera também precisa ter atenção com certo tipo de alimento, alguma coisa. Quais são as regras no geral? A gente sempre gosta de dar algumas orientações mais básicas sobre a doação de sangue para não dar errado na hora que chegar aqui. Para fazer sua doação de sangue é obrigatório portar um documento oficial com foto, chegar na recepção, preencher um cadastro e aí sim o doador vai passar por uma entrevista clínica. Nessa entrevista a gente vai avaliar uma série de coisas, mas é importante que a pessoa tenha tido uma boa noite de sono, estar bem alimentado, não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas, tem que ter mais de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos. Lembrando que menores de idade precisam de autorização do responsável legal para fazer a doação e pessoas com 61 anos ou mais precisam já ter realizado pelo menos uma doação ao longo da vida para poder ser doador até os 69 anos. E, obviamente, estar em bom estado de saúde para garantir a segurança de todo o processo. Beleza, a gente está no Hemóis. E as parcelinhas? Vitória, que é o coordenador, né, estadual, quais são os horários de funcionamento? Agora sim, nesse final de ano, tem algum recesso? As pessoas precisam se atentar também qual horário devem chegar por aqui? O Hemóis de Vitória, que é o Hemóis coordenador aqui em Maruípe, ele funciona todos os dias da semana em escala de plantão, de 7 da manhã às 18h20 para cadastro, inclusive sábados, domingos e feriados, no nosso funcionamento normal ao longo do ano. Porém, nesse final de ano, excepcionalmente, nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, a gente não vai ter expediente. As unidades da Serra, na verdade, a unidade da Serra, que fica dentro do Hospital Dário Silva, respeita o calendário de dias úteis. Então, quem for doar no município da Serra, se atentar que nos dias 24, 25 e 26 de dezembro e 31 de dezembro, 1º e 2 de janeiro, também vai estar fechada devido aos feriados do final do ano e pontos facultativos decretados pelo governo do estado. Porém, o Hemóis de Vitória vai ter um funcionamento mais amplo, funciona até um pouco mais tarde, até 18h20 é o horário que o pessoal pode chegar para fazer a sua doação. Obrigado, Belisa, pela entrevista aqui no Bom Dia Espírito Santo. Lembrando, então, a questão do horário. Se atente aí na sua cidade, ao Hemóis da sua cidade também, qual que é o horário disponível para você fazer a doação. E também, se você tem do tipo sanguíneo, falado aqui pela Belisa, né, principalmente os negativos que estão em baixas no estoque aqui do Hemóis, pode vir fazer a sua doação, fazer o bem, que nessa época do ano, como ela disse, é que o estoque fica mais baixo mesmo. E a gente tem visto, por exemplo, o número de acidentes, como eu falei, aumentar aqui em todo o Espírito Santo, o que de fato é mais comum nessa época do ano. Então fica o recado para você fazer o bem, ser solidário e ajudar tantas pessoas. Elton, Vanessa, volto com vocês. Obrigada, João, pelas informações ao vivo. A gente reforça então a necessidade, né, durante o ano inteiro, mas agora principalmente nessa época em que infelizmente acontecem muitos acidentes, tem muita gente viajando, redobra essa necessidade, né, do estoque de sangue
do Emóis. Inclusive, gente, teve mais acidente, um acidente com uma van do Paraguai que deixou 8 pessoas da mesma família